Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Bom, no vídeo de hoje a gente vai trabalhar com essas frases, fazendo a tradução delas do inglês para o português e vendo o que a gente pode aprender com elas fazendo enquanto a gente faz essas traduções. A primeira que a gente tem aqui, a primeira frase que a gente tem aqui é: Fernando brushes his teeth twice a day. Fernando brushes his teeth twice a day. Essa é uma frase sobre rotina. Então, já que é uma frase sobre rotina, a gente vai usar o simple present, né? Então, aqui, Fernando é a terceira pessoa, né? Fernando é a mesma coisa que he. Então, é por isso que aqui o nosso verbo ele vai ficar com ES no final, ok? Na verdade, ele vai ficar com ES no final por causa dessa terminação desse verbo aqui, ó. Ela termina com SH. E aí, os verbos que terminam com SH, eles não só vão receber o S, eles vão receber ES no final. Então, vai ficar brushes. Brushes, ok? Então, aqui, Fernando escova, Fernando brushes. Ok? Isso vai acontecer não só com os verbos que terminam em SH, também vai acontecer com os verbos que terminam em O, os verbos que terminam em S, os verbos que terminam em Z, os verbos que terminam em CH, e acho que são só esses, ok? E tem uma frasezinha que eu já ensinei aqui no canal em um outro vídeo, que é: Zé, o seu shampoo cheiroso da Xuxa estragou, que é uma frase que vai ajudar a gente a lembrar dessas terminações, ok? Que a gente vai precisar acrescentar o ES e não apenas o S para as terceiras pessoas do singular. Continuando, aí a gente vai ter aqui o his, ok? Que é um pronome possessivo. Aí no pronome possessivo aqui, ó, aí seria o equivalente a seus, ou para a gente evitar essa ambiguidade, a gente falaria dele, né? Então, so his teeth, então, os dentes dele ou os seus dentes, né? Ok? E nós não temos aqui um equivalente para o os, ok? No inglês a gente vai dispensar o os aqui. Nós também aqui temos o teeth. O teeth, ele vai ser um plural, que é o que a gente chama de um plural irregular, ok? Porque o normal é a gente acrescentar apenas o S, mas aqui a gente não vai acrescentar apenas o S, porque o singular de teeth é tooth, ok? Mas é um plural irregular, então vai ficar teeth, ok? Então não tem nenhum S que vai ser acrescentado para formar esse plural. E aqui o twice, que aí vai ser o equivalente ao duas vezes. Se você falar two times, não tá errado, mas assim, não é nem um pouco comum a gente ouvir duas vezes two times. Muito mais comum a gente ouvir falar twice do que ouvir falar two times. É a mesma coisa quando a gente fala uma vez, que a gente falaria once, e quando a gente fala three times, a gente já ouve mais, mas também existe a versão thrice, ok? E aí, o último aqui, a day, que é a mesma coisa aqui, por dia. Bom, vamos para a próxima. The sun rises at the east. Então, aqui nós temos the, que é a mesma coisa que o. E aí, o the, ele pode ser tanto o, como a, como os, como as. Ok? Sun, sol. Rises, nasce. E aí, nós temos que ter cuidado com essa palavra aqui, o rises. Porque o rises seria mais com essa...
seria mais como se fosse levantar, aparecer, né? Mas aí, como a gente traduz essa intenção de falar sobre o sol, aí a gente fala nasce, né? Mas não tem a ver com nascer exatamente, tá? Mas aí fica rises pro sentido da frase, tá? Mas aí seria levantar, né? Aparecer. So the sun rises at the. E aí esse at the, aí é sempre complicado, né? Mas aí esse at the aqui juntos é que vai fazer o no. Ok? Só uma coisinha que eu queria falar, ó. Aqui é outro caso de simple present, porque é uma verdade absoluta, né? Uma verdade absoluta, ou seja, o sol sempre vai nascer no leste. Então, é uma coisa que sempre vai acontecer. Então, o que acontece? É simple present, tá? Então, nesses casos, a gente sempre vai usar o simple present. Então, aqui, como a gente está falando do the sun, tá? Se a gente tiver que substituir ele por um pronome, vai ser it. Então, vai ser terceira pessoa, né? Se for terceira pessoa, então a gente vai ter que colocar o S lá no finalzinho do verbo, tá? Então, é super simples para a gente fazer, a conjugar o verbo em inglês, né? A gente só tem que colocar o S na terceira pessoa do singular quando a gente está falando do simple present. E aí, o que a gente fez? Aí, com the sun. The sun rises at the east. Ok? No leste. Vamos para a próxima. He gets up early every day. He gets up early every day. Então, ele, gets up, um phrasal verb, né, que a gente já viu aqui algumas vezes no canal, que é quando a gente tem um verbo mais uma preposição, e aí a preposição acaba mudando o sentido original do verbo. Então, aqui, get up é a mesma coisa que levantar, ok? So, get up. Aí, mesma coisa, terceira pessoa do singular. Então, aqui o get ficou com Szinho no finalzinho do verbo. Nós temos early, que é cedo. E aí, every, todo. E depois nós temos day, dia. So, he gets up early every day. Também não temos muitas diferenças com relação ao posicionamento das palavras, elas continuam no mesmo lugar. They speak English in the USA. They speak English in the USA. They speak English in the USA. They, eles, speak, falam, English, inglês, ok? E aí vocês veem que a gente tá falando do they aqui, ó. Aí você vê que o verbo, ele fica igualzinho na forma do infinitiva dele, né? Igual o bare infinitive dele, ó. Não tem modificação nenhuma no verbo, tá? Porque ele não tá na terceira pessoa, tá? Então fica speak. So, they speak English, tá? E aí, quando a gente estiver falando tanto de nacionalidade quanto de língua, em inglês a gente coloca com letra maiúscula. In the, nos, USA, Estados Unidos. It snows a lot in winter in Russia. It snows a lot in winter in Russia. Então, aí a gente fala neva. No inglês, a gente tem sempre que colocar o sujeito, né? Isso não acontece no português. Então, aqui a gente já falaria neva muito, né? A lot, é a mesma coisa que muito. In winter, no inverno. In Russia, na Rússia. E aí, como a gente está falando de it snows, né? Neva muito. Então, it... Aí a gente coloca o S também no finalzinho do verbo. Também estamos falando de uma verdade incontestável, uma coisa que todo mundo sabe que acontece. Na Rússia, neva no inverno. Então, a gente vai usar o simple present, ok? We
live in Cairo. We live in Cairo. Então, aqui nós temos o we, que é a mesma coisa que nós. Aí, depois, nós temos o live. E aí, vamos prestar atenção como a gente pronuncia as letras I em inglês, ok? A gente não vai falar I como a gente fala tão marcado assim no português, tá? Nós vamos falar E. So, we live. So, we live in, ó, mesma coisa aqui no I, tá? Quando a gente fala in. So, we live in Cairo. Nós moramos no Cairo. Então, aqui é a mesma coisa com relação ao verbo, tá? Ó, nós estamos falando do we, então nenhuma modificação no verbo, tá? Ele fica igualzinho ao infinitivo. Agora vamos começar a ter um pouquinho mais de dificuldade aqui, ó. Nós temos my daughter does the laundry. My daughter does the laundry. Então, aqui, my, aí nós temos o pronome possessivo, my, que é a mesma coisa que minha, daughter, né? A gente vê a escrita de uma forma e é falada de uma forma completamente diferente, né? Daughter. E aqui o does the laundry, eu coloquei todo ele numa cor só, ao invés de separar por cores, porque é uma expressão, tá? E aqui nós temos aquela mesma questão com relação ao verbo que eu havia falado lá no início, quando a gente falou do brushes. É um verbo, o verbo do, ele termina com o, né? Então, os verbos que terminam com o, assim como o verbo go, por exemplo, quando ele tiver com a terceira pessoa, que é o caso, né? Porque my daughter, se eu tiver que substituir por um pronome, que é she, daí a gente vai ver que vai estar na terceira pessoa, e aí eu vou ter que colocar ES no final, porque aí terminou com o, tá? E aí é só lembrar daquela frase da Xuxa, que aí você vai ver que realmente é um verbo que termina com o, e eu tenho que colocar ES no final, para colocar na terceira pessoa conjugadinho direitinho, tá? So, my daughter does the laundry. Vamos para a próxima. My brother takes out the trash. My brother takes out the trash. Então, my, meu, né? Brother, irmão. Takes out, aí tira, né? Que é, no caso, jogar o lixo lá fora, colocar o lixo lá fora, né? Tirar o lixo de casa. The trash, e trash é o lixo, né? Então, é ele que tira o lixo. E aí, a mesma coisa aqui, ó. Nós temos um phrasal verb, né? Então, aqui, um verbo mais uma preposição. E aí, a preposição muda o sentido original do verbo take. E aí, fica feito que tirar, né? Jogar fora. So, my brother takes out the trash. She swims every morning. She swims every morning. Então, nós temos she, ela, swims, ok? Terceira pessoa. Então, aqui, pro swims, ó, fica com Szinho no final, ok? E aí, every morning, every para todas. E aí, morning, manhãs, ok? E aí, o as são aquelas modificaçõezinhas que a gente precisa fazer para se adequar à língua, para se adequar ao português, mas que não é necessário fazer, que não são necessários no inglês, né? Cada língua tem as suas especificações.